Olá, no ar mais um Panorama. No programa de hoje vamos falar de um dos mais significativos símbolos da mineiridade, o trem de ferro. No passado ele trouxe o progresso e até meados do século XX foi um importante meio de transporte até a chegada das rodovias. Mas com a diminuição dos investimentos na manutenção e na modernização da estrutura ferroviária brasileira, muito desse patrimônio está esquecido e pode virar sucata. Um levantamento do Ministério Público de Minas revela que o estado possui cerca de 1.500 bens ferroviários abandonados. No panorama de hoje vamos falar sobre as ações que estão sendo desenvolvidas para recuperar e conservar todo esse acervo. E você vai ver também de quem é a responsabilidade pela conservação do patrimônio ferroviário. Quais as vantagens do transporte de carga e de passageiros sobre trilhos? As memórias de quem fez a história dos trens de Minas. E ainda, entre Ouro Preto e Mariana, uma viagem no tempo. Para falar sobre a conservação do patrimônio ferroviário de Minas e sobre o estímulo ao transporte sobre trilhos, nós convidamos o coordenador das Promotorias de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas, Marcos Paulo de Souza Miranda, e a coordenadora do Núcleo Ferroviário da ONG Trem, Helena Guimarães Campos. Muito obrigado pela presença. A forte ligação de Minas com as locomotivas não foi capaz de evitar o abandono de tradicionais trechos ferroviários do estado. Uma reunião aqui na Assembleia discutiu a situação do patrimônio ferroviário mineiro. O promotor Marcos Paulo participou do encontro. Um dos aspectos mais importantes desse tema é saber de quem é a competência para cuidar desse patrimônio. Vamos ver a reportagem de Cláudia Gabriel, que acompanhou a reunião. A Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural diz que as concessionárias são responsáveis pela preservação. Segundo o Ministério Público, Minas tem hoje cerca de 1.500 bens ferroviários abandonados. São estações, oficinas, prédios sem uso e estragados pelo tempo. Pelos dados do Ministério do Turismo, o Brasil tem 30 mil quilômetros de ferrovias, 18% em Minas. São apenas 5 trens turísticos no estado. O deputado que pediu a audiência pública pretende tentar na justiça a anulação dos contratos de concessão. Nós sabemos que a privatização que aconteceu no Brasil, nos moldes que ela aconteceu, que foi pelo sistema de arrendamento, está se provocando o sucateamento da ferrovia. Nós estamos perdendo as nossas estações ferroviárias, nós estamos perdendo as nossas locomotivas, nós estamos perdendo todo o patrimônio de trilhos, um patrimônio de pontes, um patrimônio de vagões, tudo pelo sucateamento, pela falta de compromisso de preservar, o nosso patrimônio histórico. Bom, Marcos Paulo, a gente estava até conversando aqui antes do início do programa que há cerca de 50 anos, um período aí não muito longo, mas também não muito curto, andar de trem por toda Minas Gerais era uma tradição, era uma coisa que as pessoas faziam corriqueiramente. Hoje isso não acontece. Quem é responsável por cuidar hoje das ferrovias de Minas Gerais? Em que ponto que está essa situação e o que pode ser feito para um dia que a gente possa retomar esse transporte ferroviário que era tão importante, tão tradicional no estado? O que nós percebemos é que realmente esse modo de ser do mineiro, que era o seu transporte através dos trens, isso foi aos poucos perdendo a sua força. E muito em decorrência da extinção da rede ferroviária federal, o que se deu há cerca de 20 e poucos anos atrás. E a partir daí nós percebemos realmente um completo sucateamento do patrimônio cultural ferroviário de Minas Gerais, um dos mais importantes do país, e isso com reflexos muito prejudiciais e negativos para a preservação da história do povo mineiro. Hoje nós temos cerca de 1.500 bens culturais abandonados no nosso estado. E de quem é a responsabilidade? Eu acho que essa é a grande pergunta. Bem, a responsabilidade primária é dos proprietários, ou seja, no caso das linhas federais, com a extinção da rede ferroviária federal, a propriedade passou para a União. Então, a Secretaria de Patrimônio da União é o órgão gestor. Agora, existe também corresponsabilidade dos órgãos responsáveis pelo tombamento desses bens. Nós temos diversos bens tombados. E o que é mais importante, o dever das concessionárias desse serviço de transporte ferroviário
além de utilizarem o modal ferroviário para oferir lucros, é muito importante que essas concessionárias cumpram os contratos que foram assinados e cuidem efetivamente do patrimônio cultural que está ao longo dessas vias. Helena, como é que você vê, você que trabalha e acompanha essa área ferroviária, a gente estava conversando aqui, inclusive com muita paixão e com bastante conhecimento, como é que você vê essa situação aí ao longo dos anos? Hoje as concessionárias tendo a obrigação de preservar esse patrimônio e muitas vezes não fazendo isso, você acha qual que é a perspectiva de futuro aí para os nossos trilhos, para o nosso patrimônio, para essa questão toda tombada? Você vê esperança aí de uma retomada talvez no futuro, ou pelo menos de uma preservação? Tenho esperança, sim, e acredito que as mudanças devem contemplar o principal problema do setor ferroviário, que foram o modelo do contrato de arrendamento. Quando licenciaram somente a carga, deixando de fora o passageiro, assinaram já traçaram os rumos, não é, desse patrimônio. As concessionárias operando só a carga, elas não precisam da estrutura que a antiga rede ferroviária tinha. Seriam não as precisam de estações. As estações são de uma época em que o passageiro ia até a bilheteria, ele ficava na estação, usando a plataforma, sentado, aguardando para o embarque. O desembarque era um momento de muita agitação e havia toda uma estrutura, ainda utilizada em período um pouco antes, que era da época em que se despachava qualquer tipo de mercadoria, qualquer bem pela ferrovia. As concessionárias hoje, operando carga com vistas a uma lucratividade, a um aumento da produtividade, adotam sistemas modernos e um deles é o licenciamento por satélite. Não precisam da estação para praticamente nada. Então, esse patrimônio ficou ocioso pelo modelo do contrato. E eu acredito que a possibilidade real, hoje efetiva, de mudança, passa pela revisão dos termos desses contratos. Esses arrendamentos foram feitos pelo prazo de 30 anos, a rede passou pelo período de divisão, a partir de 92, foi dividida em áreas de negócio e as concessionárias assumiram de 96 a 99 as partes da malha ferroviária e em todos esses contratos o passageiro foi excluído. E esses arrendamentos foram feitos pelo prazo de 30 anos, ou seja, prorrogáveis por mais 30. Pois é, mas vai se poder discutir isso então só daqui a 15 anos, é isso, Marcos? Não, dá para discutir em qualquer momento. Agora. Claro. E a gente que acompanha alguma publicação, o que circula na área de negócios, o debate sobre os termos dos contratos de concessão já vem sendo discutido pelos empresários desse setor ferroviário e não está na pauta, por parte deles, a inclusão do passageiro. Pois é, mas é possível incluir isso na discussão, Marcos Paulo, e tentar modificar esses contratos mesmo com a vigência deles? É perfeitamente possível. Nós não podemos perder de vista que é uma concessão de um serviço público, de um patrimônio que é público. Ou seja, mais do que a possibilidade, no meu modo de entender, existe o dever da União fazer uma revisão séria desses contratos por dois motivos. Primeiro, porque as próprias cláusulas contratuais não estão sendo cumpridas. Vocês pensem o seguinte, composições de locomotiva transportando minério de ferro passando a menos de 1 metro de uma estação ferroviária do século XIX, causando impacto por trepidação, enfim, todo o patrimônio cultural que está a metros ao lado sofrendo esse impacto, e isso não foi levado em conta. Então é a primeira grande falha. Segundo, existe nesses contratos a obrigação da concessionária cuidar dos bens situados no chamado trecho operacional. Ou seja, só por aí já seria possível você imputar a responsabilidade às concessionárias por esses bens que estão próximos a essa via que está sendo utilizada para o transporte de cargas. E um outro fator que a gente pode invocar é sempre o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. Ou seja, é possível se fazer sim a revisão desse contrato a qualquer momento. E pensamos que é realmente urgente
que a Agência Nacional de Transportes Terrestres faça uma auditoria séria nesses contratos para que nós possamos resgatar a credibilidade da prestação de serviços públicos ferroviários no nosso país e dentro daquilo que a Helena estava colocando, por que não utilizarmos o compartilhamento das linhas para termos tanto o transporte de mercadorias como também o transporte de passageiros. Isso é plenamente viável, basta ter vontade. Perfeito. Bom, durante a audiência da Comissão de Turismo, para discutir justamente a situação das ferrovias do Estado, foram apresentadas sugestões para o aproveitamento da estrutura para um transporte mais moderno, chamado Veículo Leve sobre Trilhos, o VLT. Segundo o representante da Associação Circuito Ferroviário Vale Verde, essa pode ser uma alternativa para os problemas de transporte público no país. Quando você tira de circulação trens de passageiros, você joga muito ônibus nas estradas, você satura as estradas e você causa, na verdade, um caos de mobilidade urbana. Hoje, nós sabemos que em 5 anos, nós tivemos 290 mil mortes nas estradas, é uma guerra civil. E a comunidade, ela não aguenta mais, ela não suporta mais essa dificuldade de locomoção. A ferrovia, ela é o futuro, a ferrovia ela veio agora à tona, é um tema, né, que está se aflorando no Brasil novamente e não tem como você voltar atrás. Tanto que o governo federal, sabendo disso, já estuda a possibilidade de devolver ao Brasil 33 trens regionais, que são trens de passageiro, para o povo. Porque a ferrovia, ela é do povo, é um patrimônio público e foi abandonado pelas concessionárias que diariamente descumprem o contrato de concessão. Mais uma vez, um protesto em relação à questão dos contratos. Helena, você acredita nessa retomada? Você estava falando aí do compartilhamento dos trens de carga com os trens de passageiros. Isso poderia ser feito a curto prazo, a médio prazo? O que falta para que isso seja efetivamente retomado? É vontade? É dinheiro? É investimento? O que seria? Uma mistura de tudo isso. Inicialmente, a vontade política. Né? E, em seguida, eu acho que a gente hoje demandaria altos investimentos para readequar essas antigas estruturas ferroviárias, pátios ferroviários, estações, para que o passageiro possa ser atendido. Porque o passageiro, ele demanda maiores cuidados que a carga. Uma linha onde circula a carga, um trem carregado de minério, de produto siderúrgico, de escória siderúrgica, não é necessariamente a linha que vai atender o passageiro. O passageiro precisa a gente precisa lembrar que o passageiro é prioritário. Não é? Então, entre um trem de carga e o trem de passageiro, a prioridade é do trem de passageiro. E ele precisa de segurança, de rapidez, de uma velocidade adequada no transporte. E a gente lamenta que a partir, sobretudo da década de 90, houve um desmonte da imagem da ferrovia nesse país. Nós acreditamos mesmo que esse desmonte tenha sido proposital para justificar a privatização. Não é? Ou seja, primeiro desmontou para falar, então agora não serve mais, vamos passar para... Para que a população acreditasse que aquele serviço não era adequado e que o melhor era transferir para a iniciativa privada. E, na verdade, não é essa a realidade. O transporte passageiro é responsabilidade do Estado, é um custo social, como da educação, como da saúde, e é o Estado quem tem que assumir e prestar um bom serviço. Perfeito, é isso mesmo. A gente vai fazer só um pequeno intervalinho, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre essa questão do transporte ferroviário e no próximo bloco nós vamos embarcar numa viagem com a repórter Gisele Antonioli. É a viagem que nós vamos percorrer os 18 quilômetros entre Ouro Preto e Mariana, uma verdadeira viagem no tempo. Nós voltamos já.